Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto online da IBCN. Espero que estejam todos bem e que em breve possamos voltar a nos reunir no nosso espaço físico. Mas enquanto esse momento não chega, que a gente tenha comunhão uns com os outros e consiga sentir o amor e o cuidado de Deus com as nossas vidas através das atividades online. Então, bom culto a todos, boa semana e fiquem com Deus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Jesus amigo, Pai bondoso, Espírito consolador, essa trindade maravilhosa que nos ama. A gente acabou de cantar que Jesus é amigo, o amigo que se interessa, que aponta os caminhos, que quer caminhar junto e nos fortalecer nas nossas aflições. Que Deus seja o nosso alimento diário, a nossa condução na vida. Que você não se iluda, você precisa de Deus para mudar o seu modo de ser, para conseguir continuar sendo em esperança, vigor, amor e bondade. Oremos a Deus, nosso querido Pai, e que essa oração seja marcada por muita fé na convicção de que Ele ouve, age e transforma. Pai, louvado seja o Teu nome, Deus. O Senhor conhece a gente.
O Senhor sabe como somos contraditórios. O Senhor sabe da dureza do nosso coração, Pai, dos nossos rancores, dos nossos desânimos. Eu peço que o Senhor faça uma obra na vida da gente, Pai. Muda o nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, Deus. Nos ajude, Pai, porque o Senhor sabe como está difícil, Pai, nesses tempos. Há muita gente falando besteira, sendo dura, propondo ações que nos entristecem, Pai. Eu peço em nome de Jesus, segura o nosso ânimo, Pai. Que a gente não caia prostrado, desanimado, desesperançado, Pai. Renova a nossa esperança, o nosso vigor, a nossa vontade de ser, mais uma vontade de ser a semelhança de Jesus, ó Pai. Desperta esse desejo para sermos transformados pelo Teu Espírito, Pai. Pai, que haja o desejo em mim, em cada um de nós, Pai, de sermos sal e luz desse mundo marcado por tanto sofrimento, Pai, que eu seja expressão do Teu amor, Deus. Que cada um seja expressão do Teu amor, Deus. Que haja esse desejo, não somente de se recuperar, de conseguir respirar, mas de levar ar puro, o Teu vento, Pai, àqueles que estão em sofrimento, em angústia, em desesperança, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que se encontram solitários, Deus, desamparados, mesmo que na presença de pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor conforte esses corações, reanime, alimenta a fé. Eu peço, Pai, que o Senhor ajude o irmão Edson, Pai. Perdeu a companheira de uma vida, Pai. Dá força a ele, seus filhos, os netos. Lembramos do pastor Sócrates, Pai. Haja naquela vida, Pai. Abençoa em nome de Jesus, Pai. Eu peço pelos profissionais que vão às ruas, Pai. Manter a nossa sociedade, Pai. Abençoa-os, proteja-os. Envolva-os com a Tua graça, Pai. Que haja responsabilidade em quem, como eu, não preciso ir às ruas. Que haja responsabilidade de mim, de todos que se encontram nessa situação, para tornar o tempo deles menos grave, menos difícil, Pai. Que haja misericórdia mútua, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça um movimento bonito na sociedade, na produção de solidariedade. E se não der na sociedade, Pai, que o Senhor faça isso na vida da gente, Pai. Que eu abra o meu coração e cada um abra o coração para permitir o Teu agir, Pai, porque o Senhor não é um déspota que invade. O Senhor bate na porta, Pai, que a gente abra a porta para o Senhor transformar-nos, Pai. Pai, eu peço que o Senhor nos dê a condição de enfrentar todo esse momento. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que se encontram no grupo mais vulnerável ao vírus. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe as famílias, Deus, que esse tempo seja de construção de laços e não de rupturas, ó Pai. Dá sabedoria, dá misericórdia, dá sensibilidade, Pai. Dá percepção do que é fundamental na vida, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e que haja desejo por ouvir a Tua voz, Pai querido, Jesus amigo, Espírito Consolador, haja na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e que Ele te conduza nesse tempo. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.
carro de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Deus conta conosco para a propagação do seu reino, para o anúncio da sua mensagem. A mensagem é dele, a verdade é ele, é a pessoa de Jesus. Ele diz sobre si ser o caminho, a verdade e a vida. Mas nós somos instrumentos da anunciação dessa mensagem nesse tempo. E é interessante saber que quando eu falo sobre o reino, mas falo também a partir de quem sou. Eu trago as minhas digitais para o meu discurso. A minha vivência, a minha maneira de crer, a minha maneira de sentir. Quando o Remy fala, ele traz as marcas de ser quem ele é. Então ele anuncia o Evangelho e anuncia também a si mesmo. Quando a irmã Vilma ora, e a gente vive essa experiência na nossa comunidade, na IBCN, ela traz as marcas de quem ela é, profundamente piedosa e entregue ao Senhor, mas sendo quem ela é. Quando o Wagner ora, ele traz um outro discurso que é produto das experiências dele. E essas falas diferentes sobre o mesmo Deus e direcionadas ao mesmo Deus, elas nos abençoam e enriquecem como comunidade, porque somos diferentes, mas reunidos a partir da mesma fé, trazendo as nossas marcas, mas totalmente submissos ao desejo do Senhor, à mensagem do Senhor. O apóstolo Paulo não era diferente. Ele pregava a palavra de Deus, se entregava à vontade de Deus, mas trazia suas marcas. E no texto de Gálatas isso é muito claro, quando ele, com todo o amor que era habitual no seu envolvimento com o reino de Deus, e com a sua força expressa ali os seus sentimentos. É uma carta muito passional e a gente pode ver as marcas do apóstolo Paulo ali. Ele é um personagem emblemático. Em alguns textos, só de perceber a estrutura da escrita é possível identificar. Esse texto é de autoria do apóstolo Paulo. Lá, por exemplo, em 2 aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, logo nos primeiros 5 versículos, ele descreve o seu anseio, o seu desejo por viver a experiência da plenitude no céu, do outro corpo glorificado, de não mais viver essa realidade fragmentada, marcada por incoerências, por dificuldades muitas, próprias desse tempo, dessa vida terrena. O apóstolo Paulo diz também, nesse primeiro bloco de texto, que não se trata de um desprezo ao corpo daqui, mas um desejo da vida de lá. Paulo tinha o profundo desejo de viver essa experiência plena com o Senhor na eternidade. Mas esse desejo lá não produzia nele o abandono da vida aqui, pelo contrário, potencializava o seu senso de missão para a vida aqui. Então, para entendermos um pouco mais desse desejo que era tão vivo no apóstolo Paulo, de viver a eternidade e como conjugar esse desejo da eternidade com a vida no tempo presente, marcada por todas as dificuldades, eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 em diante. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. O apóstolo Paulo é bastante enfático ao dizer que eles estão sempre animados. E esse ânimo não é em decorrência de uma leitura do cenário presente. Ele mesmo já falou nos versículos anteriores sobre como reconhece sim as dificuldades da vida aqui. Quando Paulo diz que está animado, não é que ele despreze os males que são próprios desse tempo. Não é que ele despreze as suas dores. A gente pode lembrar de Paulo orando por seu espinho na carne. É a fala de alguém que reconhece as dificuldades do caminho, mas que interpreta as dificuldades do caminho a partir da esperança do tempo futuro.
quando ele está nesse corpo, ele lembra que está distante do lugar que o Senhor preparou. Então ele lembra que isso aqui é o tempo presente e há uma promessa sobre o tempo futuro. E esse tempo futuro enche de ânimo Paulo e os seus companheiros. A esperança do tempo futuro pode e deve nos animar na caminhada cristã. Um outro ponto que o apóstolo Paulo destaca e é de grande importância é que, embora ele viva no tempo presente, embora ainda aqui, ele vive não por vista, mas por fé. Ele vive o hoje, trazendo para si os valores do futuro, do reino eterno. É como se ele dissesse: eu não estou no céu, mas trago para mim os valores do céu. E aqui a gente precisa interpretar sempre quais os valores do céu. Os valores ensinados por Jesus. Ele traz essa realidade dos ensinos de Jesus, da vivência do reino de Deus para o agora. Então, mesmo vivendo aqui, Paulo diz não viver orientado pelas instruções desse tempo. Há uma verdade maior que o conduz. Essa verdade maior que conduz Paulo e que deve nos conduzir diz respeito à vida por fé. A nossa segurança, o nosso discurso, a nossa postura é estimulada não só pelo que vivemos aqui, mas pelas verdades eternas que nos chegam através da palavra sobre o reino de Deus. E nesse último ponto, eu quero voltar meus olhos para o que Paulo disse no último versículo que nós lemos. Ele diz sobre o seu desejo de ir morar com o Senhor, mas, acima de tudo, de agradar ao Senhor. É um querer que vale mais do que o próprio querer. Eu quero, mas tem algo que eu quero mais do que isso que eu quero. É agradar ao Senhor. Que esse desejo de agradar ao Senhor nos inspire. Se eu comecei a fala hoje dizendo sobre como nossas marcas pessoais podem inspirar e abençoar uns aos outros, que essas marcas do apóstolo Paulo, da fé do apóstolo Paulo, tragam edificação para a sua vida. Marcas de viver pela fé, mesmo nos dias de hoje, de viver animado pela certeza do futuro que o Senhor preparou para nós, mesmo nos dias de hoje, e de desejar ardentemente agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe. Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela nossa cama, obrigado pelos nossos travesseiros, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa comida, obrigado pelos nossos amigos, obrigado por tudo. Amém.